Seja bem-vindo a Mente Saudável, um programa de televisão de Cabo Verde que fala sobre nossa saúde mental. Mora que não está, que as muitas coisas que mexem conosco no nosso dia a dia e que nossa cabeça, talvez, que consiga saber o que você passa. Às vezes é que a doença, é mesmo problemas que não tem e nunca sabe, mora que não tem aquele encaixe no nosso dia a dia. Às vezes é doença. Então, de qualquer maneira, não tem mesmo um especialista para explicar no melhor o que você passa conosco, mora que não deve enfrentar aquela situação, se não mesmo ou não de algum tipo de ajudas outros, que pode ser medicamentos, terapias, alguma coisa. Naquele programa, nós traz um especialista. Hoje, nosso programa também fala sobre cancro. Dentro de parênteses, cancro de mama. Para aquele programa ali, não tenho o prazer de receber colega, professora, a doutora Isaura Furtado, que está também falando, nós também temos uma conversa sem tabu, muito tranquilo sobre um assunto cheio delicado. Seja bem-vinda, professora Isaura, que é licenciada na psicologia clínica, e tem formação em psicologia educacional, e trabalha com psicologia, educação especial, gerontologia, é investigadora, portanto não tem nenhuma autoridade ali para não falar sobre o assunto. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, cumprimenta também telespectadores que também acompanham nosso programa. Sim. Cancro, de uma forma geral, mora que um psicólogo, a hora que alguém chega nele para falar, já não tem um diagnóstico, não recebe um diagnóstico de cancro, mas não tem um cancro qualquer, ou já está numa fase, já que você convive com a doença, qual que é a contribuição que para já é se alguém também é psicólogo, se sim, que contribuição, que intervenção que o psicólogo pode fazer? Ok, então o que não tem que pensar, né? Nós enquanto psicólogos, cancro é uma condição que sempre existe na humanidade, não só nas seres humanos, mas por exemplo na mamíferos, né? Outros mamíferos também podem ter cancro. Aquela palavra já até assusta pessoas. Cancro ou câncer, né? Em alguns países de língua portuguesa, assim, mas o Brasil está falando câncer também. Então, antigamente, pessoas tinham aquela ideia de que era assim, uma sentença de morte. Alguém está com cancro, está condenado ou tem pouco tempo de vida. E aquela pessoa que está tiga, de nós, com aquele diagnóstico, ou com aquele suposto diagnóstico, ou com um estágio inicial, ou intermediário, ou avançado de doença, muitas vezes meste nos apoio. Nosso trabalho com aquela pessoa promove qualidade de vida de aquela pessoa, tranquilizar em relação a sua condição. Conche qual que é sua condição física, conche qual que é sua condição psicológica, mental, emocional, conche quais que as redes de apoio que aquela pessoa tem, familiares, amigos, conche que condição financeira de pessoa, porque doenças atingem pessoas de diferentes formas, conforme classe social de pessoa e conforme sua condição financeira. Então, tudo que lá no também analisa, no também compreende, para no poder job qual que é a nossa estratégia de apoio para aquela pessoa. Com certeza, a psicologia tem um papel importante no acompanhamento daquela pessoa que está com aquela condição. E é interessante, não pensa ou não imagina que cancro pode atingir qualquer parte do corpo de pessoa. Boca, cabeça, pele, órgãos genitais, estômago, intestino. Tem uma parte do nosso corpo que até tem cancro. Coração. Coração, aquele músculo cardíaco, é a única parte de corpo de ser humano que está ser atingido para cancro. Coração sede de nós emoções, né? Então não tem que pensar o quanto não tem que conecta com nos emoções, com nos íntimo, com nos autoconceito, com nos autoestima para enfrentar aquela situação, um novo etapa de vida. Pessoa que também pensa que é um final de vida ou uma sentença de morte, uma sentença de óbito, não.
pessoa também reconfigura sua vida em função de aquela nova condição que tem. Ele é alguém que está diagnosticado com cancro, pronto, é alguém que está diagnosticado com cancro, mas ele é muito mais do que aquela condição. Ele tem outras potencialidades, vivências, experiências, né? E é uma condição que causa aquele impacto. Por exemplo, se não pensa cancro que está na meninos, na criança, às vezes crianças na primeira infância, com leucemia, que é aquele cancro de sangue, né? De células brancas, que lá impacta a qualidade de vida daquela criança, impacta a família. Então, cancro pode atingir pessoas em diferentes fases de vida, e psicologia tem um papel importante para ajudar não só aquela pessoa que está com cancro, mas também seus familiares, seus colegas de trabalho, etc. Queria ganhar a próxima pergunta. Que é, ok, não terá tudo que suporte para aquela pessoa, mas depois, se quem é que se volta, que conhece e que sabe que ensinar o modo que lida com aquela situação, e fica complicado. Fica complicado, com certeza. Que os familiares têm que ter tudo o apoio. Por exemplo, se é uma criança que está com cancro, tem técnicas e procedimentos, estratégias para explicar para aquela criança qual que é a condição, cozer que essa passa, que também é raspado cabelo, por exemplo, ou que também pode brincar com aquela condição, com aquele brinquedo, naquele horário, ou que ele também sente uma fraqueza, ou que ele tem que fazer um certo tratamento. Então, aquela criança tem adultos que cuidam dele, que os adultos mesmo têm orientação. Não só que os adultos, por exemplo, professora e colegas de aquela criança, né, tem que ser também orientado em relação àquele lá. Se é uma pessoa adulta jovem, bom, seus pais, seus familiares, seus irmãos, cônjuge, namorado, namorada também mesmo entende e recebe aquele que nos chama de psicoeducação. Né? Psicoeducação é aquela orientação que aquele profissional de psicologia ou de saúde mental oferece para aqueles familiares que é a rede de apoio. Se não, se que as rede de apoio que funciona direito, que as rede de apoio fazendo um trabalho contrário em relação ao nosso trabalho. Imagina se você trabalha com uma mulher ou um homem que está com cancro, uma pessoa com idade mais avançada. E imagina que seus filhos estão tudo desesperado, afrontado, preocupado. Minha mãe está com cancro, minha pai está aqui, que lá está morto e não sei o quê. Se que os familiares que estão perto entram em desespero, ou se tiverem ideias preconceituosas ou erradas em relação a cancro, esta atrapalha tudo aquele processo de tratamento. Porque aquele processo de tratamento tem uma parte que é física, que é química, que é invasiva, mas aquele processo de tratamento tem também uma parte que é estabilidade mental de pessoa, aquela tranquilidade, para aquela pessoa fazer técnicas de meditação, técnicas de relaxamento, para que a pessoa cuida de sua saúde, faz uma atividade física, tem uma alimentação saudável, tudo que os aspectos que contribuem para a saúde global daquela pessoa, inclui também parceria e colaboração de familiares, de colegas, de chefes, senão que os outros alguém de rede prejudica aquele trabalho que não desenvolve. Né? Daí que o psicólogo tem que estar atento. A identificação que ele identifica aquele rede. Porque, na verdade, tem pessoas que, agora que recebem diagnóstico, tentam naquele estágio de negação. Né? Ou seja, já falaram, a mim tem cancro, mas nunca recebe. Sim. Não pode ter aquela situação. Então, a pessoa recebe um diagnóstico, ele tem um processo de negação que ele está falando, não, a mim não, aquele que pode acontecer comigo. Já acontece com outros alguém, comigo não. De busca outros profissionais para dar uma opinião. Já busca outro médico. Já fazer
um exame, querer fazer mais um exame. A pessoa fica naquele processo de negação que pode recusa bem para qualquer tratamento, qualquer coisa, ou pode fica a fazer aquele peregrinação. Vai num médico, vai no outro médico, job na internet, job naquele, busca informação de parente, de colega, de familiar, de curiosos, é aquele processo de negação. Às vezes a negação é da própria família. Também não pode do ser. Paciente. Às vezes é a própria família que nega porque é um processo dolorido para aquela família, percebe que aquela pessoa entra numa fase que pode ser determinante para o funcionamento de própria família, né? Que a família tem um funcionamento, tem redes, tem regras, tem normas, e a partir do momento que os membros de família passa por uma alteração, que lá altera toda a dinâmica familiar, né? Então, tem uma fase que pode ser de negação ou não, tem uma outra fase que pode ser que está chamado de barganha ou de troca, que pessoa, por exemplo, que nem era muito religioso ou muito espiritualista, a pessoa começa imagina e pensa e faz promessa para obter um cura, né, de cima aquele cancro bem, para aquele cancro bem, para aquele cancro desaparece. Então, a pessoa fica a fazer promessas baseado em crenças, para mim, este acredita em alguma coisa, para mim, está desacreditado na vida ou na ciência. Tem outras pessoas que é o contrário, pessoas que, por exemplo, era teu religioso, está a ser acometido por cancro e fica decepcionado com aquela espiritualidade. E está falando, não, morte. A mim, alguém direito, sempre cuida daquele outro, cuida de mim, alguém direito, alguém bom, moquem também ser atingido para aquele coisa ali, janca te acredita mais na religião, nem nada. Então, cancro pode fazer em relação à espiritualidade, ou uma pessoa agarra para ter segurança, um tábua de apoio, ou pode ser que a pessoa assim larga a mão. Tem outros alguém que em relação a cancro, que fica tão preocupado com sua condição, fica pensa, minha gente, aqui, minhas famílias, que alguém fica sem falta. Então, se man está ameaçado sem falta, minha prioridade tem que ser deixar direito, deixar bem encaminhado. Então, cuida da minha saúde, faz aquilo que o médico fala para fazer, mas minha preocupação principal é comigo. É com as familiares, que me este apoio financeiro, que me este apoio emocional, que fica destroçado com aquela notícia em relação àquela doença que não tem que cuidar desse. Então, às vezes, não tem contra aquele tipo de pensamento, aquele tipo de reação, principalmente na mulheres que sempre foi cuidadoras, né, cuidadoras de agregado familiar, ou na homens que sempre foi provedores, aí que a pessoa tem aquela preocupação com sua doença, com sua saúde, mas às vezes se preocupação com outras pessoas, com familiares, sobrepõe. Fica mais importante e esta põe sua condição em segundo plano. Aí o psicólogo tem um papel fundamental. O psicólogo tem um papel fundamental de chamar a atenção de pessoa para aquela reação, de ajuda a pessoa identifica. Você cuida de boa, mas você com a preocupação também em relação a que as outras pessoas, que as outras pessoas reagem em relação àquela excessiva preocupação que você tem com isso. Será que aquele que te causou assim excesso, sobrecarga emocional, cansaço maior? Porque cima tem que lida com a doença, com medicação, com o tratamento, com a nova rotina que tem com o corpo, ainda tem que lida ou preocupa com a condição de que os outros, será que você impõe para a própria cabeça mais uma preocupação, mais uma sobrecarga, mais uma responsabilidade? Então, psicólogos têm que observar
que a condição de cancro afeta a dinâmica de vida de aquela pessoa afetada para cancro, não só em relação a seus familiares, suas redes, mas em relação a si própria, se autocuidado, né? Por exemplo, uma pessoa que pode descuida de sua alimentação, e pensa, não, já está com cancro, já minha vida já tem solução, tinha que comer tudo que escusa que pode comer. Tinha que comer aqueles hambúrguer, aqueles batata frita, que escusa alimento processado, que é chamado alimento de plástico, né? Então, não, pode ser que lá complica a situação de saúde global. A pessoa tem que cuida de sua alimentação, né? Que pode descuida com aqueles aspectos de autocuidado. Questões de sono é muito importante. O psicólogo tem que acompanhar como está a qualidade de sono de aquela pessoa. Aquela pessoa se está dorme direito, qualidade de sono é fundamental, porque depois impacta a qualidade de momento que a pessoa está no momento de vigília, né? Será que aquela pessoa está com insônia? Que tipo de insônia que é? Insônia no início da noite, no meio da noite, no final da manhã? Será que aquela pessoa mesmo te troca de colchão, por exemplo? Às vezes é uma coisa simples. Exato. Qualidade de um colchão impacta muito na qualidade de sono de aquela pessoa, né? Isso é a questão aqui incrível para trás, que é a questão do autocuidado. Nesse processo que já não tem cancro e não se aprende, tem um processo de aprendizagem. Às vezes não tem que também recomeça, né? Não tem um conjunto de hábitos que não tem que abandonar, que está a fazer parte do processo do tratamento, mas nunca está, de nós que está habituado a ter de uma forma consciente a questão do autocuidado na nossa vida, né? Não tem que estar cuidando de mim, tem que estar cuidando da minha saúde, da minha corpo, da minha mente, tem que estar fazendo ginástica, tem que estar comendo direito, não para ficar sexo nem nada, mas mim para estar direito, né? Para reagir a dia a dia, para ter capacidade de resposta àquilo que está para sempre à frente, né? No dia a dia. Então, a hora que surge essa questão de doença, é quase que tem uma situação de dissonância cognitiva, na verdade, né? E não tem uma questão de confusão mental, que ele é forte e até entra em conflito com a nossa cultura. Uhum. Como o indivíduo se sente quase que afrontado, né? Deixa eu ver, agora está fazendo, você pensa nessa doença, mas você está cuidando de família. Você está preocupado com sua ausência, depois coisa que pode vender. Sim. Pode ter preocupações e demandas riba daquela pessoa. Aí, mais uma vez, não está pensa a importância de trabalho de psicologia, um trabalho de psicoterapia, um acompanhamento que pode ser individual, que pode ser para aquele casal. Às vezes tem um casal que um deles está afetado para cancro e aquele casal mesmo passa para psicoterapia. Pode ser um atendimento familiar, psicoterapia familiar, onde a pessoa está junto com seus membros de família numa sessão de psicoterapia. Pode ser também uma sessão ou várias sessões de psicoterapia de grupo, onde aquela pessoa participa em processos psicoterápicos, onde está outras pessoas também que têm aquela condição de cancro. Então, é aprendizagem através de pares. Quem que é pares? Que as outras pessoas que passa, ou já passa, ou também passa por certas condições, onde cada um dá seu depoimento, cada um traz seu momento. Como está sentindo, quais que as reações. Apesar de cancro ser uma condição específica de cada pessoa, uma pessoa que tem cancro de pele, que tem aquele mesmo sintoma, ou diagnóstico ou prognóstico de outra pessoa que também tem cancro de pele, mas um aprende com o outro, um ouve com o outro, um ajuda companheiro, aquele apoio, aquele cuidado de si e cuidado do outro, e entende que
que coisa que aquela pessoa se passa, que é ele só no mundo. Tem outras pessoas que passa e tem vivências importantes de outras pessoas. Porque às vezes uma pessoa que está naquela situação, num atendimento com um psicólogo, às vezes pode vira contra psicólogo. E psicólogo que pode tomar aquilo lá para ele. Né? Aquela pessoa pode estar não num processo de negação, mas num processo de raiva, de raiva. Raiva do mundo, raiva de tudo, raiva de médico, raiva de ciência. Às vezes ele também para aquela sessão de psicoterapia, ele desconta riba psicólogo. Né? Aquele psicólogo que também toma aquele lá para ele, que é raiva de um psicólogo, mas é raiva que aquela pessoa mesmo expressa de uma forma adequado e saudável. E às vezes, aquele momento que tem de expressar aquela raiva é em relação àquele psicólogo. Para falar para o psicólogo assim, a boa você está falando, você está dando apoio para mim, que é boa que está com aquele doença lá, é mim. Então, exato, nem porque eu consigo pôr em lugar, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa pode ter aquelas reações agressivas em relação a profissional de saúde, que pode ser psicólogo, pode ser médico, pode ser nutricionista, porque aquela pessoa, muitas vezes, mesmo tem um acompanhamento de um nutricionista, de um fisioterapeuta, se é mesmo de fazer atividades de fisioterapia, às vezes, aquele profissional de saúde pode ser o alvo de aquela pessoa extravasa ser raiva. Então, naquelas situações, um processo que te ajuda a pessoa a equilibrar, lida com essa raiva, participa também de grupos de apoio. Grupos terapêuticos que está a ser oferecido através até de associações, né? Associações de que as condições é importante. Então, sociedade civil organizada, que organiza para cuida de seus membros e, ao mesmo tempo, para reivindica políticas públicas e orçamento para que as questões. Que é importante. E agora nós também sair para um curto intervalo, não te volta já. Vou que lá na casa, continua te assistindo. Nós está falando do impacto psicológico do cancro. Não te volta já para não continuar essa conversa que está com a qualidade. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte de Mente Saudável. Hoje nós estamos falando de impacto psicológico de cancro na nossa vida, na vida de nós todos, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto pessoas que têm amigos, que só passam por essa fase, por essa situação, nós todos de uma forma geral. E para isso nós estamos falando com o professor Isaura Furtado, psicóloga, com 8 anos de experiência, investigadora, e no termina a primeira parte fala dessa questão de que é a importância de terapia de grupo que pode ser promovido para próprias associações de pessoas que vivem com cancro, através da sociedade civil organizada, que depois pode indicar um estabelecimento de uma política pública que, através dela, não pode ter um orçamento para apoiar as iniciativas ali. É verdade. Que as associações têm um papel importante na formulação de políticas públicas e consequente orçamento. Nunca pode ter só política pública sem orçamento, senão política pública fica na papel. Exatamente. Né? Então, toda política pública que está bem pensado, articulado, partilhado com parceiros, que pode excluir que as associações. Por exemplo, não pensa cancro de pele. Na Cabo Verde, não tem uma população que é a população albina. O que é que as pessoas albinos? Aquelas pessoas que até produzem melanina, aquela proteção para a pele. Que as pessoas, apesar de ser uma minoria ali na Cabo Verde, esta fica exposto a riscos de ter cancro de pele, para esse que tem melanina, nem na pele, nem no cabelo, nem na globo ocular, em parte nenhuma. Para que as pessoas, protetor solar, que é um elemento de luxo, ou de acessório, ou de cosmética. Protetor solar é um elemento de saúde fundamental. Senão, esta tem risco de ter cancro de pele, que as pessoas têm que usar roupa adequada para proteger a pele, que o menino, horas que vai para a escola, assiste aula com óculos escuros, ou com um boné, um chapéu, com aba,
para proteger de que as luzes que está na sala e que pode extinta na qualquer lugar na sala e tem que ter oportunidade de escolher que lugar que está extinta na sala de aula para assistir a aula, senão que luz de sala, de janela, de tudo que usa está frio na ódio e que tá consiga acompanhar direito a aula. Se que consiga acompanhar direito a aula e se o professor obrigar tra óculos escuros, que ele é falta de educação, tra boné, que pode assistir a aula com boné, um jovem com albinismo, albino, que tem melanina na pele e abandona a escola. Então, aquele processo informativo e educacional tem que passar não só na contextos de saúde, mas também na contextos de escola. Sim, nós não estamos falando de cancro, qualquer tipo. Nós estamos falando de política pública de uma forma transversal. Está afeta o homem, está em qualquer área, em qualquer ramo. Então, a sensibilidade ele é necessário, de facto. Nós também falamos agora, como nosso tempo é pouco, e especialmente, já não termina mês de outubro, Rosa, que falaram de fazer uma campanha sobre cancro de mama, prevenções, mas fica a sensação de que aquele aspecto psicológico sempre fica um bocadinho negligenciado, né? E não assistiu mulheres e tio esposos que sofreu com o cancro de mama, principalmente com gastos, com consequências que deixa. Sim, na nossa sociedade, nas sociedades ocidentais, de uma forma geral, mama é um elemento de identificação da identidade feminina, de gênero, papéis de gênero, e mama está a ser um elemento de representatividade, de sensualidade e de sexualidade de mulheres. Então, horas que uma mulher está diagnosticado com cancro de mama, que lá é uma grande preocupação para as mulheres, porque está afeta dois aspectos de feminilidade de mulheres, mama e cabelo. Estética de mulheres é muito observada socialmente em função de mama e cabelo. Um diagnóstico de que lá, muitas vezes, abala mulheres, não só por aquela questão de doença em si, mas também por questões de preconceitos sociais e imagem que passa ou que mantém perante sociedade. Aquela mulher, além de ter aquela preocupação em relação à sua saúde, se ele tem um companheiro, um marido, um namorado ou namorada, não tem que pensar também, não só casais heteroafetivos, mas também casais homoafetivos, que a mulher pode sentir alguma insegurança, alguma preocupação, e isso quer dizer que aquele companheiro ou companheira mestre também de orientação. Entende que aquele mama que pode bem falta ou desaparece de corpo de mulher é apenas uma parte de corpo de aquela pessoa. Aquela pessoa é muito mais do que aquele uma mama ou aquele duas mamas que está afetado para aquela condição. Aquela pessoa tem condições de ressignifica a qualidade de ser vida e aquele casal tem condições de ressignifica ser vida afetiva, ser vida sexual e reprodutiva, e inclusive ser práticas sexuais. É porque a pessoa está sem um mama ou sem dois mamas que aquela pessoa perde prazer, perde afetividade, perde capacidade de dar afeto e carinho e de receber afeto e carinho. Muito pelo contrário, às vezes naquela situação a pessoa tem mais necessidade de receber afeto e carinho. E daí, companheiro afasta, rejeita, arranja outros alguém, que chega perto, que fica desconfortável, que pode ser aquele lá.
né? Então, aquele companheiro, aquela companheira tem que ser orientado para desenvolver um outro olhar. Como? Um outro olhar. Primeiro questão é orienta aquela pessoa a nível de informação. Tem pessoas que acham que cancro passa de alguém para outro. Né? Às vezes tem aquela situação. Sim. Então, dar informação a nível de conhecimento, que a pessoa mesmo tem aquele conhecimento, aquela informação de que é uma doença, uma condição, mas aquela pessoa que está afetada por aquela doença, né, ainda tem capacidade de amar e ser amado, de desejar e ser desejado. E, além de trabalhar aquela questão intelectual, de conhecimento, tem que trabalhar também aquela condição afetiva, para reforçar aquele afeto, aquele laço emocional que tem dentro de alguém que está na casa casal. Fala assim, esse psicólogo ali está fala bonito, mas mora que não está fazendo, mora que não está ressignifica. Diálogo, parceria, cumplicidade, descobre outras atividades prazerosas que aquele casal pode ter. Às vezes é xinta para assistir um programa e assiste um filme, e comer um pipoca, ou vai para a cozinha, prepara um prato. Novas formas de aquele convívio, de aquele casal. E aquele psicólogo pode trabalhar com aquele casal no contexto de psicoterapia. Não só através de fala, de conversa, porque às vezes as pessoas estão tão bloqueadas que eles não conseguem falar sobre aqueles assuntos. Então, através de arte terapia. No bem fazer ali uma dramatização, no bem fazer um desenho, no bem fazer uma pintura, deixa mostra para nós ali um pedaço daquele filme ali, daquela série, para nós hoje, coisa que você passa naquela situação ali, que você mostra para nós na telemóvel, coisa que nós acha, tá ali uma discussão entre um casal, coisa que nós acha de que ali, que aquela situação podia ter sido diferente. Então, no contexto de psicoterapia, não tem técnicas de orientação para que aquele casal pode expressar suas afetividade e suas nova percepção de companheiro em função de doença. Mas quando o problema que está na companheira, está na própria pessoa que recebe o diagnóstico, já perde uma mama, essa também tem aquele outro, e está num estágio de negação. Negação para ser novo condição. Para ser nova condição. Ou então hoje é para ser corpo e falar, não, a mídia nem é mais mulher direito, para uma janca tem mama. Tem pacientes que passa já que tem pessoas que estão tem 6 meses, 1 ano, que ainda passa aqui em coisa nos peitos. Pois. Ainda consegue. Daí que a pessoa mesmo tem psicoterapia e não tem que trabalhar com aquela pessoa no contexto de psicoterapia, técnicas de recomposição, de ser autoestima e de ser autoconceito. Às vezes, não está encontra também na internet bonecos, figuras, imagens de pessoas sem mama. Ou não tem contra depoimentos de pessoas sem mama, que tem mais mama, tem só que as 2 cicatrizes, que a pessoa está a fazer ser vida normal com suas atividades. Então, não está busca exemplos de superação de outras pessoas que já passam por aquela condição e que conseguem recompor-se figura para pensar, bom, perde aquela condição anterior, mas que ele é fim de mundo. Ainda não tem possibilidade de vida, ainda não tem condições de continuar a fazer outras coisas que não quer fazer. E não quer luta para manter aquele relacionamento que não tem. Mas, às vezes, relacionamento que te aguenta, relacionamento te acaba. Pronto, se relacionamento acaba, é mais um processo de luto que aquela pessoa também passa. Então, às vezes, é o processo de luto. Exato. Processo de luto que a pessoa tem para aquela identidade que tinha antes, que era uma mulher com uma estética igual a ser eu, mulher com outra estética, e tem que fazer luto de aquela mulher que ele era, para aceitar aquela mulher
que ele é ali. E às vezes ele tem que fazer também um processo de luto por conta de um fim de um relacionamento, de um divórcio, de um abandono, para recompor sua vida e como eventualmente... lidar com o abandono numa situação desse tipo? Como lidar com o abandono? Às vezes, aquele abandono está bem e a pessoa fica decepcionada, né? Aquele homem ou aquela mulher está pensando, mote, goste que você passa por aquela dificuldade, aquele problema, e vira costa, de arranja com outro alguém, com outro, e mim, ó, e tudo nos história de vida. Não passa 20 anos junto, 30 anos junto, agora só um amigo está com aquela doença e que essa tem mais atenção para mim. Aquela pessoa pode ter revolta, raiva, tristeza, decepção, desânimo. Às vezes que a pessoa pode ter ideação suicida ou tentativa de suicídio. O psicólogo tem que estar preparado para tudo que esses cenários lá. Sim. Aí é um trabalho importante e fundamental de psicólogo, reforça a qualidade de vida daquela pessoa e permite que aquela pessoa vive aquele luto de forma saudável. Vive aquele luto de forma saudável. Permite, no contexto de psicoterapia, para a pessoa expressa ser raiva, ser insegurança, ser medo, e tem que extravasa tudo que é lá. Ele tem que pôr para fora tudo que é lá. E aí sim, ele também renasce de cinzas. Tem uma figura na mitologia antiga de aquele ave, fênix, que está consumido para aquele dor, para aquele tristeza. Ele morre, ele vira cinzas. E depois ele também renasce. Ele renasce com mais força, com mais energia, com mais disposição. Não pode trabalhar com cartas terapêuticas, não pode trabalhar com metáforas. Aquela metáfora da águia, por exemplo. Águia, eu ia dizer. Que a águia está sube, a águia está com idade mais avançado, suas garras está tudo duro, virado para dentro, seu bico está duro. E tem que abandonar aquelas partes. E tem que como quebrar. É bom falar com o Bo num programa que não tem um limite de tempo. como é bom e chill. Metáforas, mas então, que deixa uma preocupação, uma pergunta que um jovem que passa pela situação de cancro e colocando quando fala desse programa, desse tema, sim, que é ele é jovem, ainda que tem filhos, já traumado, agora está com força também, que continua, e vive com a expectativa de baitar aquele outro mama, mas é que tem ser filho. Se tiver ovário, útero, e pode ter ser filho, pare aquele menino. Sim. Né? Se que tem mama, se trado aquela glândula mamária, provavelmente possibilidade de amamentar aquele menino é mais pouco, é mais improvável. Mas um fato de pare, de ter menino e que amamenta menino, que está torná-lo menos mãe. É de bom ter menino que tem às vezes que está conseguindo mama, né? Então, e pode ressignificar, né, que ele ser condição de ser mãe. Imagina que é alguém que teve cancro de ovário, por exemplo, e que traz útero, que traz ovário e pensa, não tinha vontade de ter menino, de engravida, de ter aquela sensação de sentir um outro ser tá desenvolve dentro de mim. Bom, aquilo já que é possível, se a pessoa teve um cancro, perde ovário, perde útero, alguma coisa assim. Que lá que está impedir de ser mãe, de exercer maternidade, né? Que maternagem pode exercer em relação a uma criança que adota. E toma aquela criança e criá-lo como um filho para amar esse filho, e às vezes criá-lo melhor que tinham mães biológicas que cuidam direito de meninos. Isau, você fala de 3 conceitos importantes na psicologia: representação social, capacidade perceptiva do sujeito e atribuição causal. Ou seja, para casa,
nós não tem uma representação de mama, vou falar no início, que é teu sexual, que representa a tua sensualidade, numa cultura que também, num país que há muita sexualização, né? Em que o sujeito, talvez, só está hoje a sua cabeça como sendo um ser sexual. Daí, talvez, é a dor de mulheres que perdem peito, que traz que essas mamas, para modo que o componente da sensualidade enquanto mulher desaparece na sua primeira percepção e na forma hora que eles começam a conviver com ela. Mas eu falo de algo extremamente importante que creio para simplificar para as pessoas lá na casa perceber melhor. O conceito da ressignificação. Ressignificar as coisas. Ver que através da ressignificação coisas podem ficar mais leves. Não está conseguindo dar volta à situação. Para não acaba com as coisas de uma outra maneira. E não está conseguindo dar um outro salto, né? Sim, então, em que eu passava lá na casa as ideias, falava um bocadinho mais de ressignificação. Se ressignificar as coisas. Ressignificar. Dá um outro significado. Dá um outro sentido. Por exemplo, aquela mulher tinha cabelo cheio, cabelo farto. E agora, cabelo batacai. Quase que tem cabelo. Que lá que está torná-lo menos mulher, né? E pode ter um outro estética com cabelo curto, com turbante, com peruca de cabelo sintético, com peruca de cabelo natural. E tem que hoje aqui que lá pode ser diversidade nessa estética. Cada dia pode compor de uma maneira. Em relação à mama, pessoas que perdem mama, tem alguém que corre atrás para pôr um implante mamário, mas que lá tem custos, tem questões financeiras. Tem outros que preocupam em arranjar um sutiã com algum enchimento, para fazer de conta que aquele mama está lá. E tem outros que falando, bom, cá está, não tem que ressignifica, ou seja, não tem que convive com aquela situação. A mica é menos valioso ou menos importante só para um perde que ele parte de minha vida. Alguém que gosta de mim, tem que gostar de mim com aquela condição, se manter, né? E a minha é uma pessoa mais maduro, mais fortalecido, para mal passa para uma dificuldade, sobrevive. Exato. A minha é vitorioso. Exatamente. A minha é um guerreiro ou uma guerreira, a minha é vitorioso, a minha é vitoriosa, e a minha ainda tem um percurso de vida para fazer, que é fim do mundo. Nos leva ali, para não terminar nosso programa, deixa uma mensagem para todos alguém que está olhando lá na casa, esse programa ali que foi muito bom. Uma mensagem de força, de boa disposição e de pessoa pensa, ele só. E neste busca apoio, busca referências, busca ajuda, que é um sinal de fraqueza, é um sinal de força e de boa disposição, de pessoa acredita na sua cabeça, na sua capacidade e naquele contexto que ele tiver, junto de familiares, amigos, chefes, colegas, filhos, sobrinhos, quem que for. Aquela noção é importante, aquela pessoa que está ele só, e busca apoio, e encontra apoio, e enfrenta aquela nova etapa de sua vida, e entende que é fim, é uma etapa diferente, que aprende e que os outros, alguém que está junto dele, aprende também. Obrigado, Isaura, obrigado. Acho que a mensagem de hoje desse programa foi muito bom. Ainda queria também esse programa tu ajuda alguém lá na casa e boa que você passa pela situação, procura apoio para morar e tem profissionais de saúde mental, psicólogo disponível para dar aquele apoio que você também passa as fases ali com o máximo de tranquilidade possível. Até já, não fica para ali, não te fica até o próximo programa, se Deus quiser.